E aí, nono ano, beleza? Bom dia! Prontos para mais uma aula? Então vamos lá. Lembrando, fizeram minha pesquisa da semana passada no caderno? Não esqueçam, quando eu voltar, vou dar visto, tá bom? Então, ok. Hoje, nosso tema vai ser concordância verbal, tá? Vai começar lá na página 63 da apostila. A gente vai ver aí alguns casos de concordância verbal. Por um lado, é tranquilo, né? Concordância verbal, você tem que concordar o sujeito com o verbo de forma geral. Porém, temos alguns casos especiais que demandam um pouquinho mais de atenção, porque geram algumas dúvidas. Então, é nisso que a gente vai focar, tá? Para poder a gente fazer aí as concordâncias de forma bem correta. Bem, então vamos lá, vamos para as explicações, ok? Vamos dar início. Então, pessoal, como eu falei para vocês, nosso tema hoje será concordância verbal. De modo geral, a concordância verbal se dá fazendo a harmonia entre sujeito e verbo. Então, se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo irá para o plural. Essa é a regra geral, não temos muitas dificuldades em relação a isso. Então, vamos observar os exemplos. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Então, eu, tá singular, o verbo fica no singular, então, portanto, tem o adoro aí. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Agora, o sujeito é elas, tá no plural, por isso, adoram, né? Fica no plural também. Temos mais um terceiro caso aí, que é Cristina e Eva entraram no hospital. Então, eu tenho um sujeito composto por dois elementos, dois núcleos, né? Que é Cristina e Eva. Portanto, nesse caso, o sujeito aí vai concordar com o verbo no plural. Tá, pessoal? Então, até aí tudo bem, né? Sem problemas. Parece ser simples, tranquilinho. A questão é que a gente vai ter aí algumas situações que vão gerar dúvida, não só no aluno, mas em qualquer falante da língua portuguesa, tá? Então, vamos ver quais são esses casos. Então, o primeiro caso, a gente vai focar aí nos sujeitos simples. Então, no caso de um sujeito indicar coletividade, ou seja, ser um sujeito coletivo, né? Que é o exemplo de multidão. Então, nessa situação, o verbo ele vai ficar sempre no singular. Então, a multidão ultrapassou o limite. Um erro que se comete muito nessa concordância é que as pessoas costumam concordar o verbo com a ideia da palavra, que é o que acontece, por exemplo, com a palavra gente. Muitas pessoas concordam aí a palavra gente com vamos, né? É muito fácil a gente escutar pessoas falando assim, gente, vamos. Porque, embora a palavra gente seja um coletivo singular, a ideia é de muitas pessoas. E aí, facilmente se comete o erro de concordância. Então, fiquem ligados. A palavra que indica coletivo, o verbo fica no singular, ok? Agora, a gente tem aí um caso específico, que é se esse coletivo tiver um determinante. Então, vamos entender. A gente tem aí a multidão de fãs. Então, eu tenho um determinante para a multidão, que no caso é de fãs. Nesse caso, o verbo ele vai ser conjugado no singular ou no plural. Então, pode ficar a multidão de fãs ultrapassou o limite, né, como a regra geral, ou a multidão de fãs ultrapassaram o limite. Nesse caso aí, o verbo concorda com o determinante de fãs, tá, pessoal? Bem, caso 2, coletivos partitivos, né, que me dá a ideia de parte, que é o caso de a maioria de, a maior parte de, grande número de. Então, nesse caso, o verbo ele pode ser usado no singular ou no plural. Então, vamos ver aí. Grande número dos presentes se retirou. Ou
grande número dos presentes se retiraram. Então, vocês observem que o verbo ele fica tanto no singular, né? Ou ele pode também ir para o plural, concordando aí com a expressão que indica a ideia do partitivo. Então, um grande número dos presentes. Então, os presentes se retiraram, tá? No caso 3, agora para as expressões como mais de, menos de, cerca de. Nesse caso, o verbo concorda com o numeral. Então, vamos entender. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Então, eu tenho aí uma mulher, numeral 1, o verbo fica no singular. No outro caso, a gente tem assim, mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Então, o numeral nesse caso são duas pessoas, o verbo vai para o plural concordando com o número, ok? Só que temos um caso especial aí, que é o caso de reciprocidade. O que é reciprocidade, gente? É quando ocorre uma relação recíproca entre duas pessoas. Então, no exemplo, temos assim, mais de uma professora se abraçaram. Por que o verbo abraçar foi para o plural? Porque, embora seja uma professora, a relação aí é de reciprocidade, ou seja, uma professora abraçou a outra. Então, nesse caso, o verbo vai para o plural, né? Então, parece tranquilo, uma regrinha que é tranquila, daqui a pouco ela se complica por conta das exceções que existem aí na língua portuguesa, que todo mundo sabe que faz parte da nossa língua, né? Vamos para o quarto caso, que é o caso dos nomes próprios. Então, com os nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não do artigo. É muito comum essa confusão com a palavra Estados Unidos, né? Então, a gente tem aí, quando eu tenho o termo determinado pelo artigo os, o verbo, ele vai para o plural. Então, vamos ter os Estados Unidos influenciam o mundo. No caso de eu não ter artigo especificando a palavra Estados Unidos, o verbo vai ficar no singular, pessoal. Então, vamos ter Estados Unidos influencia o mundo. Então, aqui, o emprego do verbo no singular ou no plural vai depender da presença ou da ausência do artigo. Então, tendo artigo, verbo fica no plural. Não tendo artigo, verbo fica no singular, tá? Bem, vamos para o quinto caso, que é o pronome relativo que. O verbo ele deve sempre concordar com o antecedente do verbo do pronome que. Então, observem. Fui eu que levei, foste tu que levaste e foi ele que levou. Então, aqui a gente não tem muitas preocupações, não temos muitas dificuldades em entender, né? Eu vou concordar o verbo com quem está antes do que. Então, eu levei, tu levaste e ele levou, tá? Já no caso do pronome relativo quem, a gente vai ter aí duas possibilidades. O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente desse pronome. Então, vamos aos exemplos. Fui eu quem afirmou. Aí o verbo está na terceira pessoa do singular, né? Porque se a gente for fazer a conjugação do verbo afirmou, vai ficar ele afirmou. Então, eu tenho aí o afirmou na terceira pessoa do singular. Porém, ele aí está sendo empregado porque trata-se do pronome relativo que. E o segundo caso, fui eu quem afirmei. Aqui a gente tem a primeira pessoa, o verbo concordando lá com o antecedente. Então, no caso do pronome relativo quem, a gente tem duas possibilidades. Ou o verbo fica na terceira pessoa do singular, né? Ou o verbo fica na primeira pessoa do singular, concordando aí com o antecedente do pronome.
Bem, gente, agora vamos para as regras dos sujeitos compostos, né? Como se não bastasse termos aí as várias possibilidades por sujeito simples, a gente ainda tem alguns casos especiais quando se trata de sujeito composto. Então, vamos lá. Número 1. Sujeito formado por palavras em graduação ou gradação ou enumeração. Então, este é mais um caso em que tanto o verbo pode flexionar para o plural, como também pode concordar com o núcleo mais próximo. Então, você tem aí 2 exemplos onde isso vai ficar muito claro. Um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde. Ou um ano, ou melhor, um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. No primeiro caso, o plural do verbo, né, faz a concordância com o sujeito que é composto, né? Eu tenho aí uma enumeração, um mês, um ano, uma década. Já no segundo caso, o verbo ele fica no singular porque ele vai concordar com o elemento mais próximo, que no caso é uma década. Então, uma década de poder não supriu, tá? Então, nesse caso, eu tanto vou colocar o verbo no plural, como também eu posso concordar com o elemento mais próximo. Então, prestar atenção aí no elemento mais próximo, tá, pessoal? No segundo caso, o sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Lembrando, o que é pessoa gramatical, galera? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, que é o eu, tu, ele ou ela, né? E primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa do plural, que é o nós, vós, eles ou elas. Só para lembrar. Então, nesse caso, a gente vai ter uma relação de ordem de prioridade, tá? Então, para entender bem, dentre as pessoas gramaticais, a primeira pessoa vai sempre ser a principal. É ela que vai ter prioridade em relação a todas as outras. Se eu não tiver a primeira pessoa, aí eu faço a concordância com a segunda ou com a terceira. Mas se tiver a primeira pessoa, é ela que vai determinar a conjugação verbal. Então, vamos aí para o exemplo. Eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da noite. Então, eu tenho o eu, que é a primeira pessoa, o tu, que é a segunda pessoa, e ele, que é a terceira pessoa, né? Nesse caso, a primeira pessoa do singular, ela vai ter prioridade. Só que como a gente tem tu e Cássio, eu não posso usar o eu, né? Chegarei. Então, vamos usar a primeira pessoa do plural para incluir aí o tu e o Cássio. Então, como é que vai ficar, né? Eu, tu e Cássio só chegaremos. Ou seja, vamos substituir aí, vai equivaler ao pronome nós, que é o pronome da primeira pessoa do plural. Temos mais um caso aqui, ó. Jair e eu conseguimos comprar um apartamento. Então, eu, primeira pessoa, e Jair, a terceira pessoa. Mas quem vai predominar é a primeira pessoa, logo vai equivaler aí a nós conseguimos, tá? Mais um caso, galera. Sujeito ligado por ou. Então, o verbo ficará no plural quando os núcleos do sujeito forem ligados por essa conjunção. Então, doces ou chocolate desagradam ao menino. Então, a gente tem os dois aí, né? Doces é como se fosse doces e chocolate. Mas, vamos para a exceção, vamos para o caso especial. Se o ou na frase der ideia de eliminação, ou seja, indicar apenas um dos elementos do sujeito, o verbo ele vai permanecer no singular. Vamos tentar entender. Laís ou Elisa ganhará mais tempo. Nesse caso, gente, se vocês observarem, vai ser ou uma ou outra. Ou seja, o ou aí, ele dá a ideia de eliminação. Ele elimina uma das pessoas. Então, ou Laís ganhará mais tempo,
ou Elisa ganhará mais tempo. Se vocês observarem lá em cima, eu não tenho essa eliminação. Tanto doces quanto chocolate desagradam o menino, tá? Então, fiquem atentos aí ao emprego do ou. Eu só vou ter o verbo no singular nesse caso se eu tiver um caso de eliminação. Senão, o verbo fica no plural. Número 4. Sujeito ligados por nem. Né? Quando os sujeitos são ligados por nem, o verbo vai para o plural. Então, fica tranquilo aí, ó. Nem chuva, nem frio são bem recebidos. Né? Então, apareceu nem, não importa aí se a composição é por palavras no singular. Se tem o nem, o verbo fica no plural. O quinto caso. Sujeitos ligados por não só, mas também, tanto quanto, não só, como. Então, nesses casos, gente, o verbo vai para o plural ou concorda com o núcleo ou com o elemento mais próximo. Vamos entender aí. Tanto Rafael como Marina participaram da mostra. Ou tanto Rafael como Marina participou da mostra. Então, no primeiro caso, eu tenho o verbo no plural, né, concordando com os dois elementos. E no segundo caso, eu tenho o verbo no singular, concordando com Marina, que é o elemento mais próximo aí do verbo. Sexto caso, os verbos impessoais, em particular o verbo haver e o verbo fazer. Lembrando que os verbos impessoais, né, são aqueles que não podem ser atribuídos a sua ação a uma pessoa, a um ser, gente, tá? Então, só para lembrar aí o que é verbo impessoal, de forma geral. Né? Então, por exemplo, quando eu falo choveu o dia inteiro, não foi uma pessoa que fez chover. Então, o verbo chover, ele é impessoal. Embora seja uma ação, eu digo que ele é impessoal porque eu não posso atribuí-lo a um ser específico, tá? Então, entendido o que é verbo impessoal, vamos voltar aqui a atenção para o caso. Então, no caso do verbo haver, ele vai ser impessoal quando ele tiver sentido de existir ou indicar tempo decorrido. E no caso do verbo fazer, ele também será impessoal, indicando tempo decorrido ou fenômeno natural. Então, vamos aos exemplos aí. Havia muitos copos naquela mesa. Então, vocês observem que muitos copos estão aí, né? As palavras estão no plural. Porém, o verbo haver, ele fica no singular, porque aí ele tem sentido de existir. Então, o verbo haver, com sentido de existir, ele é impessoal, por isso ele vai ser sempre empregado na terceira pessoa do singular. Mesma coisa para o verbo fazer. Vamos ao exemplo. Faz 2 meses sem mudanças. Então, a gente observar, temos um numeral aí 2 meses. Então, nesse caso aí, muitas pessoas concordam com o verbo fazem. Bota o verbo no plural. Tá errado. Se o verbo fazer indica tempo decorrido, né? E tem o tempo decorrido é de 2 meses. Então, é tempo decorrido, logo, a regra me diz que o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular. Então, o correto é faz 2 meses sem mudanças, tá bom? Vamos para o sétimo caso, que é o sujeito, ou melhor, os sujeitos ligados por como, assim como e bem como. Nesse caso, o verbo ele é conjugado no plural, pessoal. Exemplo, o trabalho, assim como a confiança, fizeram dela uma mulher forte. Ana, bem como sua irmã, realizaram um ótimo trabalho. O oitavo caso é para os verbos dar, soar e bater, mais horas, indicando horas aí, tá? Então, nesse caso, o verbo ele vai concordar com o sujeito, ele vai sempre concordar aí com a numeração de horas. Então, deu 1 hora que espero, soaram 2 horas ou bateram 5 horas no relógio da escola, tá? Então, nesses casos aí do verbo dar, soar e bater
com indicação de horas, vai ficar fácil, porque é só concordar com o número de horas que aparece na frase. 9, gente, indicação de datas, tá? A gente comete um erro muito grande nessa situação aqui, de forma geral, né? Quando eu falo a gente, as pessoas de forma geral. Então, o verbo ele deve concordar com a indicação numérica de datas, né? Ou melhor, da data. Então, quando a gente fala hoje, são 2 de maio. Então, se a data é 2, o verbo fica no plural, concordando com a data, certo? Então, hoje, vamos pensar que fosse 1, né? Fosse 1º de maio. Então, hoje é 1º de maio. Vamos pensar que hoje é dia 10 de julho. Então, hoje são 10 de julho. Porém, vocês observaram que eu usei aqui no exemplo, que eu acabei de falar, dia, né? E aí, é justamente o que vai alterar essa concordância. Se na frase aparecer a palavra dia, o verbo vai concordar com a palavra e não com a data. Então, hoje é dia 2 de maio. Então, se não tiver a palavra dia, o verbo concorda com o número da data, tá? Se tiver a palavra dia, o verbo concorda com a palavra, ficando aí no singular. Então, atenção para isso. No 10º caso, que é o sujeito indicando porcentagem. Então, nesse caso, do sujeito aparecer representado por expressões que indicam porcentagem, o verbo ele vai concordar com aquilo que se refere à porcentagem. Então, prestem bem atenção. A gente tem aí 50% dos funcionários aprovaram a decisão da diretoria. No outro caso, você tem 50% do eleitorado, ou seja, o referente aí está no singular, logo o verbo fica no singular. Então, concluindo, 50% do eleitorado apoiou a decisão. Então, aqui a gente não tem muita dificuldade em entender, né? Você vai concordar o verbo com o referente da porcentagem, tá bom? Bem, galera, atenção aí, sabe por quê? Aqui a gente tem alguns casos de concordância. Existem aí vários outros, né, que demanda aí pesquisa, estudo. Então, para dominar esse assunto, requer pesquisa, treino e muita leitura, ok? Mas a gente tá aí, vamos exercitar e com certeza logo, logo tá todo mundo craque aí no assunto, tá bom? Bem, nossas atividades hoje estará lá na página 68 e 69. Vamos fazer aí do número 1 ao número 7, tá bom? Vamos às atividades. Beijinho. Logo, logo eu volto com a autocorreção naquele mesmo esquema. Vamos fazer a autocorreção, depois eu coloco o gabarito e dúvidas lá no privado. Beijo, até já!